Olá, amigos do Filme do Dia, amigos do Viva Voz, né, que está aqui presente mais uma semana. Uma semana em que eu pensei menos em cinema do que em artes plásticas, vamos dizer isso. Eu fui à Bienal, em suma. Né? Fui visitar a Bienal finalmente, né, na véspera de terminar, na sexta-feira, pouco antes de terminar, fui lá, fui eu. Né? Uh, e foi uma Bienal muito interessante que me trouxe muita coisa e que tem a ver com o cinema. Não é que não tem a ver com o cinema, mas eu queria, assim, como dizer, eu acho que tem uma associação que é preciso ser feita e que vem da curadoria, né, da Bienal, que escolheu como tema Faz Escuro, Mas Eu Canto, né, que é um verso bastante conhecido da nossa Tiago de Mello, né? Uh, mas é uma Bienal onde, mais do que nunca, houve uma integração do indígena a ela. E eu digo não apenas da arte indígena, mas do proceder, da cultura, de tudo isso foi levado para lá junto com os, os objetos de arte. Né? Não só de brancos que observam os índios, como sei lá, Lígia Pape, né? Mas, sobretudo, né, produções, né, indígenas muito boas, né? Muito interessantes. Né? Muito interessantes. Interessantes, sobretudo, porque elas me parece que pela primeira vez eu senti assim, isso muito desenvolvido, a ideia de que o centro das coisas não é exatamente o homem, é que o homem, os rios, as plantas, as árvores, os animais, tudo existe junto. Né? E todas são coisas, de certa maneira, vivas. Né? Então, é algo que é fascinante, que está na cultura indígena, para que antropólogos já chamaram a atenção, mas que de repente, pumba, acho que saltou assim, sabe, como uma necessidade vital de nossa, né, de entender isso, né, de entender. Ao mesmo tempo que está vendo, estão sendo feitos estudos, né, sobre a atividade cerebral dos cachorros, né, por exemplo, esse dos cachorros vale para outros animais também. Né? Não vai me dizer que o puma não tem e tal. Tem, né? Não é uma coisa. O homem não é o único, não é o centro, né? Se é ou pode ser um dos muitos centros, né? Que existem na humanidade. Isso daí me levou imediatamente ao cinema do Apichatpong Verezetakul. Né? Porque nos filmes dele é justamente isso. Né? De repente você tem um grupo de pessoas falando. Né? E de repente você. De repente entra o espírito que morreu há sei lá eu quantos anos. Né? E entra na conversa como se de nada fora, entendeu? Vai lá tomar um cafezinho e tal. É muito fascinante, muito surpreendente ao mesmo tempo e muito difícil da gente entender esse mundo. Né? Eu, em particular, tem um filme do Apichatpong que entrou há pouco tempo no MUBI. Desculpe, eu não me lembro o nome do filme, mas é o único filme dele que está lá. Né? Ele tem uma coisa interessante que, assim, é uma curta-metragem, são 18 minutos, é uma mulher, uma senhora, né, que está deitada, né, você só vê ela deitada e de repente começa de dentro dela emergir um fogo. Um fogo, e de repente o fogo toma conta da tela, né, ou divide a tela com ela, e ela e o fogo são uma coisa só. Né? É bem coisa a Pichatpong, né? É uma maneira muito
particular de ver as coisas e ao mesmo tempo muito interessante, né? Na Bienal ainda tem muitas coisas interessantes, até coisas belíssimas, mas que francamente aí tinha enfim, tinha algumas coisas eu não entendia muito bem por que estavam lá, né? Mas boas, coisas muito interessantes, né? Mas tinha uma espécie de performance em dado momento, ali na região onde ficava muito em particular um artista indígena, que eu vou falar em seguida, eu esqueci o nome dele, já vou avisando, mas ele é super importante, foi um dos curadores da Bienal, se matou ainda esse ano, mas isso é outra história. O que eu queria dizer é que, em dado momento, surge um homem assim com um manto, é uma espécie de um pajé, né, agitando aquele instrumento, parece uma maraca, né, um instrumento indígena, e ele vem com um manto de penas vermelhas, belíssimo, né? E o mais curioso é que esse pajé é um negro. Eu não percebi, alguém me falou, né? Não é que não percebi, eu não quis acreditar, né? Mas aí alguém me falou, você notou que ele é negro? É, né? Sim, sim. Mas de repente eu não quis acreditar, estava bem coberto, você não vê bem, mas a mão dele era nitidamente negra, né? Mas eu sei lá, um índio mais escuro, não sei, não, mas era um negro mesmo, né? O que é bacana, porque um segundo tema que não está tão em destaque é a arte negra, né? E as questões, né, conexas, escravatura, necessidade de libertação, não é? Que são pautas muito vivas, né, dos negros hoje em dia. Eu não entendo o destaque dado aos índios, né? Porque o negro é interessante como o negro. Bom, o negro. Outro dia eu estava lendo a notícia, né? De cada 10 crianças e adolescentes que morrem, 8 que são assassinados, ou morrem por assassinato, enfim, por morte não natural, 8 são negros. Então é uma coisa calamitosa. Né? É uma coisa calamitosa. Mas existe uma luta. Enquanto que o índio está sendo despossuído da sua cultura, o negro ainda não. Né? Eu digo ainda porque existem tentativas religiosas desse pastor que tem a TV Record, por exemplo, né? De maldizer a Umbanda, por exemplo, né? Que é uma tradição afro-brasileira. Né? Então, e é mesmo, né? Quer dizer, ele chama isso de espiritismo, então ele já associa alhos e bugalhos e tal, e vai em frente. Então, enfim, é uma coisa nociva, horrorosa e tal. Né? E ali a gente tem os bordados do João Cândido, famosos bordados do João Cândido, do Marinheiro Negro, né? Que teve aquela revolta dos marinheiros, né? Em 1910, contra a revolta da Chibata, né? Ficou conhecida. Né? Mas, voltando ao índio, então, essa junção, né, da questão do índio e a questão do negro desemboca nesse pajé que, quando você quer ver de perto, você não consegue, porque ele traz um espelho, ele carrega um espelho, então você se vê nele. Né? Que é alguma coisa muito interessante, muito viva, né? Esse espelhamento, né? Que a gente experimenta ali, que é quase da ordem do sobrenatural, né? E então eu pensei muito diante dele no David Lynch, né? De quem eu estou vendo agora, revendo agora, o Twin Peaks, né? O Twin Peaks de 2018, salvo erro. Né? Então, muita gente viu, acho que os cinéfilos curtiram muito isso, mas você rever 3 anos depois renova a experiência, confirma, né, que é uma obra assim,
de um fôlego espetacular, né? E nos coloca muito diante desse mistério, né? Que é o cinema do David Lynch, né? Nossa, me lembro que sobre esse mistério, uma vez eu estava conversando com o Alcir Pécora, com quem eu falava semanalmente por conta do Twin Peaks, eu ligava para ele, porque era uma coisa que você precisava falar, né, com alguém, né, e, e, e ele falava, né, do sentimento de impotência que a gente fica de não conhecer, né, de quanta coisa você desconhece, né? E no Lynch, assim como nesse pajé negro e espelhante, né? Existe justamente isso, né? A entrada enfim, do Black Lounge, né? Que é o que é o imaginário, é o sobrenatural, pode ser tudo isso, né? É um mundo segundo, né? Então, o Lynch trabalha muito nesse registro, né, do, 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 do encontro, da superposição de várias instâncias, né, o natural, a representação que nós fazemos de natural, né, que o cinema americano, né, faz sobretudo. Aí a entrada de algo que a gente pode chamar imaginário, né, uma imaginação, mas é um segundo mundo que vai encontrar o primeiro e vai cruzar com esse, produzir uma outra coisa, né? E até mesmo, né, aquela figura que entra em determinado momento, que é a rosa azul, né? A rosa azul, e aqui é definida como rosa azul por quê? Porque não existe na natureza, né? E, no entanto, existe no filme, né? Quer dizer, seria o estudo, né, de acontecimentos paranormais, né? O departamento lá do FBI, né, que se voltaria a essas questões, né? Então, você vai empilhando essas coisas que dão num mistério, que desemboca em outro mistério. É como se houvesse assim, a vida fosse isso, mas justamente no Lynch existe que tem a ver inclusive essas coisas com meditação, com essas coisas que ele pratica, né? Então você tem contemplação, mas também, né, um natural, a superação do natural, né? O real e a sua superação pelo imaginário, né? E que dá muito nesses acontecimentos que a gente vê lá, que não é um acontecimento, mas assim, nós vendo qualquer filme do Lynch, parece que nós estamos entendendo perfeitamente alguma coisa. E aí, tudo descarrilha, né? Aquilo lá que era meio misterioso, mas aí se torna francamente misterioso, completamente, e escapa à nossa compreensão, né? Me lembro do Estrada Perdida, né? Do Estrada Perdida, que você tem uma situação toda tensa, um casal, etc., né? Aí, finalmente tem um crime, né? E alguém é incriminado. Estou falando meio de lembrança, mais ou menos. Tá, aí está decidido, né? Então, está decidido. De repente você chega na prisão, o preso é outro. Entendeu? Então é isso, né, que é esse mistério que ele trabalha muito também, né? Isso daí, acho que dá para a gente voltar a falar ainda. Felizmente nós voltaremos a falar disso. Mas, bom, eu queria terminar lembrando justamente desse artista indígena, Jaber, desculpa, não consigo me lembrar, tinha o nome dele, mas escapou. Que eu nem achei tudo isso, a pintura dele, não é que não achei tudo isso, ela é muito
muita sobrecarga, lembra alguma arte mexicana, assim, sabe? Não vou dizer que é incompetente, longe disso, mas não é exatamente o que me agrada mais. Uh, mas eu estava conversando sobre ele com Paulo Pasta, que é um grande pintor, que está com exposição belíssima, aliás, na Galeria Milan. E ele falou, não, o suicídio dele se deve a ele ter dois polos muito carregados e exigindo muito dele. O polo da origem, né? O polo indígena, né? O cobrando. Né? Por quê? Porque ele se tornou um artista famoso, né? E embora ele nunca renegou as origens dele, né? Ao contrário, ele foi essencial para a divulgação da arte indígena e tal, mundialmente, não só no Brasil. Né? Mas tinha o quê? Ele tem uma ligação, porque como você se torna um pintor famoso, tendo seus quadros comprados. Comprados por quem? Pelos caras que devastam a floresta, que emporcalham os rios. Entendeu? Então, são o hipercapitalismo aqui e o indígena do outro lado, pressionando ele. Essa explicação que o Paulo me deu, que eu achei muito forte, muito interessante para o caso desse pintor, né? Mas que talvez não seja o único, porque pensando, nós também não somos, né, pressionados, muito pressionados por um hipercapitalismo, né, e ao mesmo tempo por algo que é um desejo de origem, um desejo de se encontrar, ser si mesmo, né? E você ser si mesmo, você topa com o espelho, que é outra coisa, né? Não sei, me parecem questões essenciais que eu não só lanço aqui nessa conversa, mas não tenho, não sou eu, né? Imagina quem vai poder falar sobre isso daí, né? Mas então, esses dois filmes, o do Lynch continua na Netflix, né? E tem esse filme do Apichatpong, que está no MUBI. São dois filmes muito interessantes para a gente ver, né? Então, fiquem bem, não acreditem que as coisas acabaram, porque, falando nisso tudo aí, né, não esquecer que a Omicron vem da África, né? Onde os caras enfurnaram vacina para os países ricos e sonegaram vacina para a África. E agora a África devolve isso, né? Contagiando, né, o mundo rico com uma nova variante que está assustando todo mundo. Né? Enfim, é mais ou menos a mesma história não é tão diferente da questão do indígena que a gente estava vendo. Né? O mundo é tudo, não é tudo. Como dizia aquele Ai Weiwei, né? Não existe Oriente e Ocidente, o mundo a Terra é redonda. Mas é isso. Por hoje, desculpa, eu falei demais. Quem me acompanhou até aqui, teve essa paciência, eu agradeço imensamente. Espero revê-los na semana que vem. Fiquem bem, fiquem saudáveis. Máscara, porque eu vejo que tem muita gente sem máscara por aí, né? Essa balela de que acabou tudo, né? Agora, dá para ir ao cinema, entendeu? Dá para ir ao cinema. Durante a semana, sobretudo, você vai estar bem vaziozinho, né? Então, quem puder aproveitar, né? Aí aproveitará. Isso não realmente está. Você vai lá, tudo higienizado, tudo, sabe? Então, é isso. Agradeço de novo a paciência e até a semana. Fiquem bem.